O Evangelho de São João, que nos acompanha nestes dias finais da Quaresma, nos coloca diante da necessidade de tomar uma posição diante de Jesus. Jesus aqui está como que num processo. Toda a linguagem do Evangelho de São João é uma linguagem do processo. São chamadas testemunhas de acusação, de defesa, e Jesus é quem está sendo julgado. Então, é como se o Evangelho de São João fosse, todo ele, um grande processo que vai culminar na paixão de Jesus, em que ele será condenado e crucificado. Mas, além do processo diante de Caifás, de Pilatos, de Herodes, existe um processo diante do nosso coração, o processo em que nós devemos ou não dar fé, crer em Jesus, crer nele. E é aqui que está o verdadeiro processo e a verdadeira decisão, a verdadeira sentença. E é esta sentença que irá cair não sobre Jesus, mas sobre nós. Existe o processo em que Jesus está sendo julgado, mas existe também o processo em que nós estamos sendo julgados. Desde o início, no primeiro capítulo do Evangelho de São João, está lá escrito: ele veio para aqueles que são seus, mas os seus não o aceitaram. Já começa aí a acusação. Ele veio, mas nós não o aceitamos. Ele começou a realizar sinais. Os sinais, a transformação de água em vinho nas bodas de Caná, a cura do servo, do filho do servo do rei, a cura, não é, do paralítico. Todos esses sinais são sinais para que nós creiamos. Por quê? Porque Jesus aqui está mostrando um princípio que a filosofia conhece: agere sequitur esse. Ou seja, é o ser da coisa, o esse, é o ser, é a natureza da coisa, quem vai mostrar o agir da coisa. O microfone tem natureza de microfone, e ele age com o microfone. Se eu quisesse que o microfone fosse uma lanterna para iluminar, o ser do microfone não permite que a ação do microfone seja de iluminar. Estamos de acordo? Ou seja, o agir está na natureza. Ele foi montado, ele foi confeccionado para captar a voz. Essa é a natureza, esse é o agir dele. Ele capta a voz e transmite para os alto-falantes. Essa é a finalidade. O microfone é uma espécie de tubo. A voz entra e sai do outro lado. Essa é a natureza dele. Ele não emite luz, ele não é lanterna. Ora, aqui no Evangelho de hoje, está se revelando, Jesus está falando da natureza dele, quem ele é, a identidade dele. Você quer saber quem ele é? Olhe para as obras dele. Veja como Jesus age. Qual é a ação de Cristo? E aí você vê a natureza dele. Jesus faz obras divinas, são sinais. Então aqui, mais do que o testemunho de João Batista, o próprio fato de que Jesus age de uma forma que não é meramente humana, isso já nos mostra quem é este. É isso que nós vemos nos evangelhos. Se você pegar os evangelhos sinóticos, a todo momento
os discípulos, as pessoas ao redor estão perguntando: quem é este? Quem é este a quem até o mar e o vento obedecem? Quem é este? Agere sequitur esse. Ou seja, o agir, ele segue, ou seja, ele vai no mesmo caminho daquilo que é o ser da pessoa. Jesus é Deus. E sendo Deus, ele age divinamente. E o que é que seria não agir divinamente? É o que aqui os judeus fazem no evangelho de hoje. Jesus diz assim, primeira coisa: mas eu sei que não tendes em vós o amor de Deus. Aqui que está. O amor é um agir. Quem tem a natureza de amor, não é? Que tem no seu ser o próprio amor, é Deus. Deus é amor. O que acontece é que os judeus, aqui no Evangelho, eles mostram que eles não amam a Deus. Mas se eles não amam a Deus, a quem é que eles amam? E o Evangelho nos diz com clareza: como vocês podem crer em Deus, vocês que dão glória uns aos outros? Ou seja, a glória, a vaidade. Como é que um ser humano é capaz de amar a Deus? Porque ele recebe a graça. Ninguém dá o que não tem. Deus é amor. Se você não recebe o amor que vem de Deus, que vem do céu, pela fé, se você não crê e recebe esse amor que vem de Deus, você não vai conseguir amar, responder com amor. Primeira resposta de amor é se arrepender dos seus pecados, é pedir perdão aí para o confessionário, é receber a graça, o arrependimento. Essa é a primeira obra de amor. Você primeiro crê, você recebe a graça de Deus e então você responde o amor de Deus. É assim que funciona. Mas os judeus não. Eles não querem isso. Eles querem mostrar pela observância da lei que eles dão conta, não pela graça, mas por eles mesmos. Não existe isso nesse tempo, mas uma espécie de pelagianismo. Ou seja, pelagianismo é essa ideia de que eu posso me salvar, eu tenho em mim amor suficiente para amar a Deus. Eu sou capaz, eu não preciso da graça de Deus. Jesus veio, deu o exemplo, tá bom, ele deu o exemplo, mostrou como é que é, agora eu mesmo me basto, eu vou fazer. E então com isto, roubando a glória de Deus e dando glória uns aos outros, os judeus ficam: esse observa mais a lei, aquele lá observa a lei, olha, não, você que observa a lei assim, e ficam dando glória um ao outro pela observância da lei, pela sua ação, quando deveriam dizer: nós não somos capazes de amar, nós não somos capazes de observar a lei, é Deus quem nos dá essa graça. Nós não somos capazes de amor, Deus é que nos torna capazes de amar. É essa a chave de leitura desse evangelho e que nos dá o caminho da salvação. Então aqui nós enxergamos que Jesus, ele dá glória a Deus. Lá na frente no evangelho de São João, antes da paixão, não é? Jesus diz assim: mas o que direi? Livra-me desta hora, mas foi para esta hora que eu vim. Pai, glorifica o teu Filho para que o teu Filho te glorifique. E Deus do céu, o Pai dá testemunha, como o evangelho de hoje nos recorda, o Pai do céu dá testemunho e diz: eu o glorifiquei, né? Já o glorifiquei e glorificarei de novo.
a glória de Jesus. Jesus não recebe glória dos homens, ele recebe a glória de Deus, porque ele é Deus. Saindo dessas coisas que talvez sejam um pouco confusas, vamos simplificar o que eu estou tentando transmitir aqui. Meus irmãos, a natureza da coisa, nós descobrimos a natureza da coisa olhando para a sua ação. Você tem um ovo. Qual é a natureza desse ovo? Nasce, sai o bicho de dentro e diz quá quá, então é um pato. Se ele sai e faz piu piu, então ele é um pintinho. O comportamento me diz o que é aquilo. Jesus tem obras divinas. No nível superficial, as obras divinas que ele realiza são os milagres. Mas num nível mais profundo, a grande obra divina que ele realiza é o amor. Quando eu for elevado, atrairei todos a mim. Essa é a grande obra, esse é o grande sinal, esse é o grande milagre. O milagre de um coração humano amar divinamente. Esse é o grande milagre que Jesus realizou. Quando nós vemos um homem amar divinamente, nós só podemos dizer: isso não vem do homem, isso vem de Deus. Então Jesus é o próprio Deus que se fez homem. Ele é o amor de Deus que veio nos visitar. E nós precisamos crer nisto. Confessar a nossa indigência e dizer: nós não somos capazes de obras assim. Mas Ele é. Nós não somos capazes de amar assim, mas Ele é. Dar glória a Ele, porque Ele é Deus e Ele é capaz de amar. Bater no peito e confessar os nossos pecados e dizer: nós não somos capazes. Nós estamos no fim da quaresma e você fez os seus propósitos quaresmais. Esses seus propósitos quaresmais serviram para quê? Para vanglória? Para que você então abra a sua cauda de pavão e diga: vejam, eu jejuei, vejam, eu fiz vigílias, vejam, eu dormi no chão, vejam, eu fiquei sem comer carne, vejam, eu vim à missa diária, vejam, eu rezei o rosário inteiro de joelhos durante a quaresma inteira, vejam, 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 vejam. Aquilo que você começou lá no início da quaresma, para amar Deus humildemente. Pode ser que no meio da quaresma entra aquele diabinho, né? Aquele demônio que rouba a glória de Deus, e aí começa a dar glória a você. Jesus hoje tira a nossa máscara e diz: como podeis crer em Deus, vós que dais uns aos outros a glória? Vocês que ficam se glorificando mutuamente, vocês que ficam se lambuzando na vaidade e na vanglória. Olhe para as obras de Jesus. Olhe para o amor sublime que sai do coração dele. Olhem para o grande sinal, o maior de todos os sinais, a cruz de Cristo. O amor. A natureza da coisa é manifestada pela sua ação, pelo seu agir. Para amar assim tão divinamente, ele tem que ser divino. Creia nisso, creia nesse amor e você receberá a graça de amar de volta. Porque o fogo se alastra, ele contagia.
se aproximando do fogo do amor de Cristo, você será incendiado de amor. E aí sim, você terá uma glória que não é vã glória, mas uma glória que vem dele. Os santos são assim. Os santos são aqueles que creram nesse amor e foram contagiados, foram incendiados por ele. E começaram também eles a brilhar uma glória que não vem do homem, mas vem de Deus. Sem dar glórias uns aos outros, os santos deram glória a Deus, recebendo o amor de Cristo e amando como Cristo amou. Na prática, o que é que nós devemos fazer? Em primeiro lugar, se agora, nesse final de quaresma, você nota que as suas penitências e obras quaresmais fizeram você meio vaidoso, meio metido à besta, não é? Não se espante se Deus permite sua queda, porque essa é geralmente a regra geral. Quando uma pessoa começa a ficar muito gabola, muito cheio de vaidades, né? Exibido, Deus tira a mão. Ele estava mantendo você de pé com a graça dele, você começou a ficar vaidoso, ele tira a mão e deixa você cair. Não desanime, agradeça de Deus a humilhação, e mesmo que você não tenha caído, se humilhe diante de Deus, dê glória a Ele. Ele ama, nós não. Nós só amamos na medida em que nos aproximamos dele e somos incendiados com este amor que vem dele. Qualquer gesto de amor, qualquer gesto divino que saia de um ser humano vem de Cristo, que é Deus que se fez homem. É dele, ele é a fonte da graça. Então, meus queridos, com grande confiança, pegando nova energia para esta reta final da quaresma, não desanime, se humilhe diante de Deus, dê glória a Ele e faça novamente o propósito de, com suas penitências quaresmais, macerar o seu orgulho, a sua vaidade, desmontar esse sistema farisaico de glória uns para os outros e dar glória àquele que é o grande sinal. Eis aí a grande obra que Jesus nos apresenta. Eis aí o Pai que diz: eu o glorifiquei e o glorificarei de novo.